Deixa eu começar o programa de hoje atualizando aqui os dados sobre a tragédia lá no Rio Grande do Sul, de acordo com o último boletim que foi divulgado agora há pouco. Deixa eu ver se já temos aqui o boletim de meio-dia, porque o boletim das 9 da manhã apontava... Pronto, tá aqui, temos o boletim já do meio-dia. E aqui, obviamente, de vez em quando temos um problema de conexão. Rapaz, aqui hoje o dia vai ser uma beleza. Gente, de acordo com o último boletim atualizado a meio-dia, o número de mortos era de 157, com 88 desaparecidos, feridos 806. Os afetados pelas enchentes lá no Rio Grande do Sul, neste momento, são de 2 milhões e 300, são 581 mil desalojados e 76 mil pessoas em abrigos, tá bom? A preocupação agora, gente, a grande questão é que o Rio Guaíba, para quem acompanha, para quem está acompanhando, é que o Rio Guaíba ele baixou, só que ele voltou a subir um pouquinho durante a madrugada. E agora ele está no nível de estabilidade. Então, significa o seguinte, que você tem uma água represada lá no Rio Grande do Sul. Então, só para a gente ter uma ideia. Matheus, dá para a gente colocar rapidamente aí o gráfico, opa, beleza, do Rio Guaíba? Matheus, agora agilizou, tomou aquele Red Bull, então vamos que vamos. Ó, o Rio Guaíba estava em uma cota de 4,35 ali no início ontem à tarde, mas aí ele baixou até para chegar numa cota de 4,24 metros durante a madrugada. Vejam aqui, ó. Aqui no gráfico, olha, ali por volta de 00:15, ele estava na casa dos 4,24, que foi o menor patamar das últimas semanas. O problema é que o rio voltou a subir nas últimas horas. Ele chegou ali ao patamar de 4... Deixa eu ver se é só para acompanhar aqui, ó. Ele chegou numa conta de 4,33, ali por volta das 8h45, baixou de novo, né? Ali entre 8 e 9 horas, e agora ele está no patamar de 4,30 metros. Esse patamar, gente, ele ainda é 1,30 metros acima do nível normal do rio, né? Da cota de inundação. Então, é muito alto o rio, gente. Então, vejam aí a dificuldade para você conseguir, né, recuperar, por exemplo, a capital lá do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, tá bom? E aí tem um detalhe, o seguinte, que hoje, duas matérias que eu acho que elas são importantes para a gente poder ter uma ideia dessa catástrofe lá no Rio Grande do Sul. A Folha de São Paulo conseguiu um levantamento em que aponta que apenas 11 milhões de reais foram aplicados em gastos em ações de defesa civil desde 2021. Isso dados extraídos do relatório resumido da execução orçamentária, enviado anualmente pela capital gaúcha ao Ministério da Fazenda. E só para vocês terem uma ideia do que isso se representa, no período, o município teve um orçamento global de quase 27 bilhões e passou por uma recente enchente já em 2023. Quer dizer, você gastou um valor muito pequeno de prevenção, né? E aí hoje você, infelizmente, colheu essa catástrofe lá no Rio Grande do Sul. O governador do estado, o Eduardo Leite, ele deu uma entrevista para a Folha de São Paulo e ele foi cobrado sobre isso. Matheus, coloca aí, por gentileza, a declaração aí do Eduardo Leite, que ele fala o seguinte, né, que vê com bons olhos esses estudos, né, eles de alguma forma alertam, mas o governo também vive outras pautas e agendas. A gente entra aqui no governo e o Estado estava sem conseguir pagar salário, sem conseguir pagar hospitais, sem conseguir pagar os municípios. Esse, inclusive, é outro drama lá no Rio Grande do Sul, porque o Eduardo Leite, ele pegou o Estado quebrado, falido. E aí ele teve que entrar no processo de recuperação do Estado, de recuperação das contas, e aí ter que lidar com essa questão das enchentes. A agenda que se impunha ao Estado era aquela especialmente vinculada ao restabelecimento da capacidade fiscal do Estado para poder trabalhar nas pautas básicas de prestação de serviços à sociedade gaúcha. Então, vejam, né, todo esse esforço do Eduardo Leite. Pode trazer para cá mais uma vez, Matheus, para a gente continuar falando desse assunto? Porque nessa mesma entrevista, o governador do Rio Grande do Sul, ele falou sobre a indicação polêmica, aquela indicação, digamos que sem noção do governo federal, do Paulo Pimenta como o ministro extraordinário da reconstrução do Estado. Coloca aí, Matheus. Acho que inclusive um tema que a gente vai abordar durante a reunião de pauta, né? Que ele fala que se a dimensão tem essa tragédia, exige uma coordenação de esforços, um alinhamento entre forças políticas, empresariais, sociedade civil, que é especialmente difícil nos tempos atuais de polarização, de disputas e divisões das redes sociais, enfim, né? Mas o esforço
pelo qual, entendo, a gente deve canalizar aqui as nossas energias, pedindo aí uma pacificação. Naturalmente, o governo do estado tem um protagonismo que não é por vaidade ou interesse pessoal do governador, é pelo que o voto popular conferiu, de fato. Não somos uma federação composta por estados onde existem governos constituídos por voto popular para liderar um processo, não para mandar simplesmente. Aí que entra a questão de uma possível intervenção do governo federal lá no Rio Grande do Sul. Não é para ser do jeito que eu quero, porque eu ganhei uma eleição e aí para liderar o processo reunindo as forças da sociedade. Então, assim, vejam aí que o Eduardo Leite, ele faz uma crítica, obrigado, Matheus, por votar, ele faz uma crítica indireta a essa questão da indicação do Paulo Pimenta para ser o ministro extraordinário. É bom lembrar que o Paulo Pimenta ele é candidatíssimo ao governo do estado, ele nega, ele diz que não é bem isso, não é bem assim, chamou isso até de fake news, mas todo mundo sabe, todo mundo em Brasília tem essa informação, todo mundo tem esse conhecimento de que o Paulo Pimenta é, sim, pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul e vai trabalhar muito para tentar tirar esse governo das mãos do PSDB ou dos aliados do Eduardo Leite, tá bom?